Então, boa noite a todos. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, né? Hoje, quinta-feira, nossa noite de palestra pública, segundas e quintas, às 18h40. Antes de iniciarmos, eu queria lembrar a todos, mandei o cartazinho para vocês, do nosso 7º Seminário Espírita com Jesus na Seara, que vai acontecer domingo, às 15h30 da tarde, né? Às 15h30, o tema reconciliação. Quem vai fazer o nosso seminário é a nossa irmã Merly Lopes. Todos estão convidados, eu pedi até para o pessoal compartilhar esse cartaz, eu acho o tema muito interessante, com reconciliação. E hoje nós recebemos o nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CIOI, como eu já disse, e ele vai conversar com a gente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, dos itens 13 até o item 17. Então, quinta-feira, normalmente é noite do Evangelho, né? E aqui o capítulo 27 é o capítulo que trata do pedi e obtereis. Pedi e obtereis. O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria. E o capítulo de hoje, o item escolhido, é o item 211. E o pastorino diz assim: não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento. Então, mensagem bastante interessante, né? Então, nesse momento, vamos reunir os nossos pensamentos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, desta reencarnação, de podermos estar aqui reunidos para ouvir mais uma vez as reflexões sobre o Evangelho do Senhor, sobre a Boa Nova. Que todos nós possamos aproveitar esse momento para captar essas informações e buscar aplicar em si mesmo, na sua conduta, buscando assim, Senhor, crescer, melhorar, progredir. Que a tua luz, que o teu amor nos ilumine, mostrando-nos o caminho do bem, o caminho a seguir. Te pedimos também, Pai, que ilumine e abençoe o nosso irmão Paulo, para abençoe a ele, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, e que esse nosso irmão possa trazer a contribuição do seu pensamento para nos ajudar na nossa caminhada. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada dia, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Paulo, meu amigo, você tem aí até 19h30 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Boa noite. Boa noite a todos. É bom ver algumas carinhas que a gente não vê há um bom tempo, né? Está até aí dando um piloguinho, né? Oi, Ana Constantino, companheira de longo tempo de trabalho. A própria Rosa, né? Que foi minha chefe também. Tá? Então, entrando no tema, né? Eu procurei dar uma olhadinha, ver se vocês têm abordado alguma coisinha que eu vou falar aqui, porque às vezes os estudos são contínuos, que nós vamos falar do capítulo 27, que fala pedis e obtereis, né? E até tem um ditado popular que fala assim: cuidado com o que você pede, que você pode ser que você consiga aquilo que você está pedindo, né? E nem tudo que a gente pede é bom para a gente, né? Sempre falaram aí, né? Se o garotinho ali com 10 anos, pai, me dá uma moto. Pai vai te dar uma moto?
Ah, eu não posso, pô. Olha, filho, você ainda não tem idade para ter carteira, tudo mais, então me dá uma bicicleta. Ah, a bicicleta eu dou. Né? Então, a gente sabe disso. E esse capítulo, Pedi e obtereis, ele trata da maneira correta, de como é que se deve ser a prece, qual é o sentimento. E para a gente fazer a introdução, primeiro a gente vê o seguinte: vou fazer um teste aqui. Todo mundo aqui acredita que tem um espírito? Levanta a mão. Todo mundo levanta. Ninguém levantou a mão? Ah, estão espertos, né? Estão sabendo, né? Ninguém tem o espírito. O espírito é que tem o corpo, porque nós espíritas costumamos muito dizer eu e meu espírito. Nós temos que começar a se policiar e dizer assim, eu espírito, em vez de dizer o meu espírito, porque a atitude e a verbalização do pensamento e do sentimento vão criando na gente hábitos, não é? E logo a primeira questão do Evangelho, se você quiser que eu compartilhe, eu estou com o Evangelho aqui também na tela, tá? Eu estou com uma tela aqui do Evangelho aberta. Se o pessoal quiser acompanhar. Agora, se todo mundo tiver com o Evangelho na mão, a gente nem precisa acompanhar. Eu estou com o Evangelho aqui do Herculano Pires, que eu gosto muito da gramática, da tradução de Herculano Pires. Primeiro item, não é? São as condições da prece. E ele fala lá, quando orais, ore em secreto, não faça publicação, né? Não vá lá, como tinha, Jesus tem uma passagem que ele vê uma pessoa fazendo uma prece, né? Dizendo, tenha piedade de mim, não sou como aquele publicano, e está ele mostrando que e o outro que era publicano pedia perdão porque eu sou pecador, batia no peito, então Jesus dizia, a prece daquele ali foi muito melhor do que a outra. E ele fala lá no primeiro item, né? Não faça, né? Como gostam de orar em pé nas sinagogas, né? Ele chamou até de hipócritas. E o segundo item, quando se puser em oração, o faça. Ele fala em secreto, mas quer dizer em acolhimento, porque quando você está acolhido, você consegue se ver mentalmente, você vai ter uma retrospectiva dos seus sentimentos, e tudo isso é importante. Mas o primeiro passo aqui, para a gente entender esse quesito da prece, é a gente entender, né? A doutrina espírita ela traz para a gente a preparação ou esclarecimento da nossa realidade. Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Volta e meia eu toco nesse verbete, quando a gente está conversando com os irmãos desencarnados. Que verdade é essa? Que tem que ser lembrada para nós, inclusive, que estamos aqui. Somos espíritos, seres imortais. A vida aqui na Terra é uma viagem. Eu costumo dar o exemplo eu gosto muito de dar exemplos materiais para. Você entrou num transatlântico, vai fazer um cruzeiro, hoje está muito em moda isso, tem tudo ali, tem comida, roupa lavada, quartinho arrumado, você não precisa fazer nada. Mas um dia o transatlântico volta para o porto e você tem que descer e vai para a tua casa. Né? É a mesma coisa, nós estamos numa viagem, nosso corpo é somos passageiros de um grande transatlântico chamado Terra, e uma hora o navio encosta lá no porto e a gente tem que descer. Né? Aí, nessa hora, como é que está a nossa vida? A gente fez providências ou a gente estourou tudo na viagem? Né? Então, devemos pensar nisso. E no item 2, ele chama uma atenção muito interessante. Antes de fazer a sua prece, perdoa, né? Exerça a humildade. Né? Porque, inclusive, tem uma passagem também no Evangelho que diz, antes de você ir lá oferecer a oferenda, procura se reconciliar com os teus desafetos, porque, na verdade, essa é a maior oferenda que a gente pode oferecer. Né? Jesus nos deixou lá para os apóstolos, sereis conhecidos por muitos se amarem. É o exercício desse ensinamento que faz com que a gente entre em sintonia. Ele também falou, quando você vestir um desses, né, que estão
desnudos, quando você visitar alguém na cadeia, no hospital, quando você alimentar alguém que está passando, é a mim que vocês fazem. Então, as nossas ações são verdadeiras preces, né? A oração, a verbalização, tá, a gente vai chegar lá, tem sua importância, mas a oração mais importante, né, para Jesus e para Deus é o que a gente faz, é a nossa ação. Jesus esteve aqui na Terra e para trazer para a gente um exemplo da como seria o procedimento do homem de bem. E a gente vê que todos os ensinamentos e tudo aquilo que ele passou é um ensinamento, só que na prática, né? O ditado popular diz: a letra, né? A letra, assim, mas o exemplo arrasta, né? A letra explica, a pessoa escuta, mas quando você dá o exemplo, aquilo contamina muito mais do que a palavra. A palavra às vezes entra por aqui e sai pelo outro lado, a gente vai em frente. Então, o item 2 chama a atenção dessa necessidade, porque se você perdoa, você está com o seu coração aliviado, você não está com rancor de ninguém, aí a sua prece, né? O pensamento, ele vem posterior ao sentimento. Então, a gente está aqui na Terra o tempo todo educando o sentimento, para que a gente chegue lá no plano espiritual numa condição vibracional melhor. Então, como é que eu vou fazer uma prece se eu estou todo desequilibrado, pensando em vingança, pensando em um monte de coisa? A prece não vai ter utilidade nenhuma. No item 4 fala não querer evidência. Aí também fala, né, das vezes mas isso aqui no nosso estudo não se aplica muito, mas tinha muito naqueles tempos, né? Vou fazer uma prece, faça uma oração em voz alta para todo mundo ouvir. Às vezes só está saindo da boca para fora. E no item 7 tem algumas conclusões, né? Que você, quando faz a prece, tem até uma historinha que conta que o mestre estava passando com 2 discípulos por uma estradinha, na beira da estrada tinha um cidadão que estava uma carroça atolada, e ele estava empurrando, ele estava, esse, o primeiro, ele estava ali, ajoelhado, em genuflexo, fazendo prece, pedindo a Deus que viesse uma ajuda para tirar ele do atolismo. Aí os discípulos olharam para o mestre assim, vamos ver o que o mestre vai fazer. Mestre, siga adiante. Aí, mais à frente, encontrou outro na mesma situação. Aí estava empurrando a carroça, fazendo uma força e xingava, né? Aí o mestre, vamos ajudar a tirar ele de lá. Aí os discípulos olharam assim, meio estranho, foram lá, ajudaram a empurrar e tiraram ele, a carroça da atoleira, e ele seguiu em frente. Depois os discípulos questionaram o mestre. Mestre, aquele outro que estava orando, né, genuflexo, respeitando a Deus, pedindo prece, então não ajudou. E esse que estava completamente, como ele ficava xingando, né, para eles era uma ofensa a Deus e tudo mais. Aí ele falou assim, aquele outro estava só querendo que alguém fizesse serviço para ele, mas ele não estava nem se esforçando. Né? Esse aqui, embora ele tivesse, né, falando algumas palavras que não seriam úteis, mas ele estava fazendo por onde. Né? Então vem esse provérbio popular: ajuda-te e o céu te ajudará. Tudo isso tem a ver com o estudo de hoje. Por quê? Tem uma outra passagem também no Evangelho, é aquela passagem que Jesus estava no monte fazendo os sermões, aquele sermão no monte, e uma hora os discípulos chegam para ele, mestre, vamos ter que mandar eles embora. Já está ficando tarde, estão com fome e não temos nada para dar. Né? E Jesus pergunta para eles, o que tens? Né? Aí tem gente que diz que é um garotinho que chega com a cesta, outros que... temos um cesto aqui com 5 peixes e 3 pães. Aí Jesus, reparte e distribui para todo mundo. Eles foram repartindo. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Eu estava lendo um texto de Emmanuel explicando essa passagem. Emmanuel é espetacular, ele é o nosso evangelizador. Né? Ele está dizendo o seguinte: Jesus aproveita a tua migalha e multiplica ela e beneficia a todos. Né? Então, no sentido da prece, também temos isso. O que a gente já consegue colocar
naquilo que a gente está orando, no nosso pensamento, no nosso sentimento. A espiritualidade vem em nome de Jesus. Eu sempre digo, os mensageiros da luz que vêm, né, com a permissão do Mestre Jesus, para nos auxiliar, para potencializar. E eles vêm potencializar essas poucas coisas que a gente já consegue oferecer. Não, então, quando você faz uma prece, não é? Ou uma prece intercessória, pedindo alguma coisa, e você sente isso, aquilo sai lá do seu coração, isso é levado e potencializado. E por quê? No item 9, transmissão do pensamento, ação mental. Gente, nós estamos muito acostumados aqui na Terra a ver as coisas da maneira que o olho físico enxerga. E a gente estuda e não consegue ver da maneira como o espírito enxerga, né? A visão espiritual ela é muito mais ampla. E lá no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que aqui, essa daqui é momentânea, não é nada diferente à imortalidade, qual é o instrumento principal do espírito? Não é? A gente tem lá no Livro dos Médiuns um capítulo falando só sobre os espíritos, que o espírito aparece com roupa, o espírito aparece assim, materializou uma caixa de rapé. Como é que eles fazem tudo isso? Então, a força mental, você está aonde está o seu pensamento. Então, você está assistindo uma aula, mas você está pensando lá em alguma coisa que você fez, se a panela ficou no fogo, ou se o carro está tocando uma buzina, se estão mexendo no seu carro, você não está mais ali na palestra, você não está mais ouvindo nada, não está pegando mais nada. Você está onde está a sua mente. Você pode estar ali no corpo físico, mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa está ali presente fisicamente, o corpo está ali, mas a cabeça está lá a quilômetros. Então, ele está lá. Ele não está aqui. Aqui só está a figura do corpo, né? Então, isso é importante. A transmissão do pensamento, como se processa essa transmissão, como é que ela se propaga. A gente sabe que o pensamento, né, ele tem as propriedades do eletromagnetismo, da lei de comunicações que a gente vê aí, o celular e tudo mais, e isso se propaga, e é muito mais eficiente do que as nossas telecomunicações. Você, para falar daqui para outro local, você tem que ter uma energia imensa. O pensamento tem uma energia muito ínfima e ele consegue atravessar distâncias infinitas, né? Então, o pensamento, a ação mental, o pensamento, ele vem depois do que você sente. Então, quando você vai fazer uma prece, você tem que estar imbuído no sentimento do seu motivo daquela prece. Nós temos preces, né? Até falando, a maioria das preces, a maioria dos pedidos, eu até botei aqui, eu chutei aqui uma percentual, mais de 50%, a prece é pelo aquele que faz. Está pedindo para ele, só para ele, só para ele. Né? E que Francisco de Assis já nos ensinou, né? Fazer com que eu ame mais do que seja amado, que eu perdoe mais do que ser perdoado. Então, e é nesse ato de você se colocar para fora, não é? E a gente recebe aquilo que a gente dissemina. Então, dizem que o amor é a moeda, e quanto mais você gasta, mais você tem. É diferente da moeda física. Quanto mais você gasta, menos você tem. E esse não, é o contrário. Quanto mais você doa, quanto mais você consegue colocar isso para fora, mais você recebe. E aqueles que estou vendo aqui, vários que já participaram de reunião mediúnica, quase todos aqui, a gente vê isso muito claramente na reunião mediúnica. Às vezes, se o esclarecedor está fazendo um esclarecimento, né? E o espírito às vezes fala para ele: você está sendo sincero nisso que você está falando, que ele sente que aquilo está saindo daqui, não é falar só daqui, né? Então, e Jesus já falou, né? A boca fala do que está cheio o coração, mas às vezes você fica falando de forma vazia, né? E aquilo não repercute, vai repercutir
quando você colocar o sentimento naquilo que você está falando, né? Então, o processo é: eu sinto, eu penso, a partir do pensamento eu verbalizo, quer dizer, eu materializei o pensamento. Depois de eu verbalizar, pode ter outra fase mais complexa e mais material, que é agir, fazer, não é? Então, o nosso mundo mental, como é que está? A gente vive uns momentos de perturbação no planeta e às vezes vê notícias. Como é que você está vibrando quando você ouve essa notícia? O que você está emitindo de pensamento para aquela pessoa que está falando uma coisa lá que você não sintoniza? Muitas vezes a gente está pior do que o Carrasco, né? Está pior do que aqueles caras que botavam o pessoal no paredão e fuzila. Só não fazemos materialmente, mas mentalmente estamos fazendo isso quase que o tempo todo. Então, quando Jesus diz vigiai e orai, ele diz, ó, vigie os seus pensamentos, vê como é que estão os seus sentimentos e depois ora, né? Agora, nós podemos fazer prece, a gente pede. Agora, podemos pedir pelo próximo, podemos pedir por uma situação que não tem uma pessoa ou alguém, algum espírito beneficiado diretamente, mas você pode pedir por uma melhoria de uma situação. E às vezes a gente faz prece. Ah, aconteceu uma tragédia natural em tal lugar, a gente faz uma prece para que as coisas se revertam, para ver se aquele povo que está ali sofrendo pelaquela passe por uma consolação, tudo isso, né? Também podemos fazer uma prece para pedir um auxílio. Como eu disse lá em cima, né? A maioria das vezes, 50% a gente pede auxílio para nós mesmos. E podemos pedir auxílio para outra pessoa que está precisando, né? E o pensamento? O pensamento, nós temos um transmissor, né? A gente tem um celular. O celular é um transmissor, ele transmite e recebe. A nossa mente e o espírito, ele é um transceptor, ou seja, transmite e recebe. E nós estamos o tempo todo irradiando pensamentos, e com os nossos pensamentos nós influenciamos o nosso entorno e também somos influenciados pelos pensamentos que estão em torno. Entendendo isso, não é? Nós vamos ver, de acordo com os itens que foram propostos, né? O item 9 que eu estava falando é a ação do pensamento. É a base de tudo no plano espiritual. O pensamento, a força de vontade, você consegue, no plano espiritual, você materializa as coisas que você precisa. Porque você move essas energias sutis, né? E quando você tem o conhecimento e o nível de hierarquia moral, quanto mais avançado você tem, mais coisas você pode fazer. E o nosso tema de hoje começa no item. Espera aí, gente. Anotei aqui. Vamos lá. O, É do item 13. o item 13 está anotado aqui, mas é que eu fiquei na dúvida, porque eu anotei outros itens, eu queria saber o item do tema mesmo, né? O item 13, eu destaco aqui, né? Prece, né? O homem de bem fazendo uma prece e o problema do merecimento, né? Às vezes as pessoas dizem, eu faço a prece, e lá no Evangelho diz, não, tem gente que diz que não precisa fazer a prece, porque Deus sabe tudo que a gente precisa e Ele sabe da nossa necessidade, Ele vai atender. De acordo com o merecimento. Mas existe na prece uma atitude de humildade. E isso é um exercício também que a gente está praticando aqui enquanto estamos encarnados. E nós, sutilmente, eu diria que mais de 70%, às vezes a gente está achando que está sendo humilde e, no fundo, a gente está sendo orgulhoso quando a gente toma determinados pensamentos, determinadas formas de pensar. Então, a gente, quando está orgulhoso, a gente acha que a nossa prece tem que ser atendida, né? Então, e ele diz aqui para a gente, né? A prece, quando você se submete à divindade, você está exercendo essa humildade de aceitar, porque o orgulhoso ele acha que
não precisa pedir. Ele tem a capacidade de resolver todos os problemas dele. Isso é uma forma de orgulho, né? E nós precisamos, sim, porque nosso pai, ele está sempre esperando uma oportunidade. A espiritualidade que segue os ensinamentos estão a serviço do Criador, estão esperando um sinal nosso para que eles possam intervir e ajudar, porque eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Se eu não estou pensando coisas boas, não é? Eles respeitam, né? O livre-arbítrio, porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, porque o nosso crescimento moral, intelectual, tem que ser uma coisa pessoal, é um esforço nosso. Então, eles não vão chegar aqui e ficar passando a mão na nossa cabeça o tempo todo e atendendo aquilo que acham que a gente precisa. Então, nós temos que fazer esse movimento. Então, e para também que as nossas preces sejam atendidas, tem que realmente haver o merecimento. E o merecimento, lembra da historinha que eu contei, da carroça atolada? Você tem que se esforçar, você tem que estar buscando esse teu objetivo e se esforçando. Não é ficar sentado, orando, vai esperar que um anjo caia aqui, materialize aqui do meu lado, venha algum meu mentor e venha resolver o meu problema. O problema é seu. Você que tem que resolver. Né? E como diz o Chico, nós hoje estamos colhendo o que semeamos em vidas passadas ou nessa existência. Os Espíritos já nos dizem aí no Pentateuco que diria que mais de 70% dos nossos problemas atuais a gente arrumou aqui, nessa encarnação. Né? E os problemas de outras vidas são mais complexos, a gente não vê solução para eles assim de imediato, mas a maioria é a gente que provocou. Então, nós temos que ter o esforço de querer se modificar, o esforço de querer se autoconhecer, conhecer por que eu reajo desta maneira quando alguém diz assim, diz assado para mim. Você conseguir responder essas perguntas, você está no bom caminho, porque você vai começar a identificar as suas tendências negativas e aí você faz a prece, porque você vigiou e enxergou. Depois você faz a prece para pedir um auxílio, porque a gente só tem migalhas a oferecer. Então, o que Jesus fez? Ele pega as nossas migalhas e potencializa. Aquele seu pouquinho de fé, aquele seu pouquinho de força de vontade, ele vai te dar, né, um elixir, alguma coisa assim para te fortalecer, para você continuar a fazer a sua jornada e potencializar aquilo que você já oferece. Agora, se você não tem nada para oferecer, né? Aquela passagem o Emmanuel explicou, né? Quer dizer, aí a gente vai fazendo as nossas inferências, né? Se não tivesse ninguém apresentado o peixe, o pão para Jesus multiplicar, talvez ninguém tivesse comido nada. Mas Jesus, ali ele também mostra que Jesus ajudou, mas ele quer que nós participemos dessa ajuda. Ele quer que o esforço parta daquele que está pedindo, o esforço parta daquele que está querendo ajudar. Aí a espiritualidade entra para potencializar tudo isso. No item 14, a ação magnética da prece. Eu anotei aqui algumas coisinhas. O que vale é a intenção. Né? Você tá orando e está pedindo com que intenção você está pedindo, qual o seu objetivo a ser alcançado. E essa intenção, ela vai potencializar. Espera aí, que fechou meu livro aqui do Evangelho. Vai potencializar, não é? Aquilo que você está fazendo. E no momento em que você faz a prece, aqueles que já conseguiram desenvolver um pouco mais a sensibilidade, não é? Você sente uma energia que te envolve. Seu coração parece que está se irradiando, né? E é claro, muitas vezes vem, né? O pessoal até começa a dizer, né? Não, esse cara agora está chorando para caramba, mas não é isso não, é porque você está adquirindo mais sensibilidade
e você começa a sentir essas aproximações, e é uma sensação tão maravilhosa que dá isso. Ninguém aguenta, né? Porque a gente ainda vive num mundo muito materializado, muito terra-terra, toma lá da cá, né? Então, quando a gente sente uma doação sem pedido de contrapartida, aquilo mexe com você, mexe com os teus sentimentos, você consegue esquecer uma ofensa, você consegue esquecer um problema que aconteceu, você passa a entender, não, eu tive que passar por isso, né? Por quê? Já foi escrito, né? Essa doutrina nos esclarece, né? Nos mostra a verdade para que a gente se liberte dessa prisão material. Por quê? Passamos por experiências que são para o nosso aprendizado. Só que, às vezes, quando a experiência chega, a gente quer acusar aquele que foi o motivo, aquele que foi instrumento. Não é? Então, tem um provérbio, né, no meu espírito que diz, né, pode haver injustiça, ou seja, aquilo que foi feito com você, com o companheiro, com a comunidade, foi uma coisa arbitrária, uma coisa injusta. Mas não existe injustiçado. Todos aqueles que são atingidos por determinadas ações que causam dor, sofrimento, até dor moral, estão sendo testados e, quer dizer, estão sendo, não falo purificados, essa palavra é muito da Igreja Católica, mas estão sendo, sofrendo um processo de sublimação, né? A palavra sublimação tem na química, né? Os caras fazem uns processos químicos em que às vezes é vapor, com algum material, aquilo vai consolidando, vai formando um cristal, tudo mais. Então nós vamos consolidando as coisas boas que a gente tem e vamos separando aquilo que a gente já pode descartar e que a gente já tem conhecimento que deve descartar. E a gente também não consegue descartar fazendo assim, porque aquilo é recorrente. Você, eu não quero pensar nisso. Daqui a pouco você está pensando. Não quero pensar nisso. Daqui a pouco você está pensando. Aí vem um alerta. Quando você já tem consciência disso e está se esforçando para deixar de ter uma determinada conduta, um determinado tipo de pensamento, e aquilo é recorrente, são os seus amiguinhos de copo que querem continuar tomando uma cervejinha com você, né, ali no bar. E quando você quer abrir, ou seguir um caminho diferente, eles ficam tentando te manter, né? Fica aqui, mais uma, até você ficar de fora, né? E cair. É uma linguagem assim meia rasteira e para a gente poder entender que no mundo mental essas coisas também existem. Se você não tiver foco, se você não tiver objetivo a alcançar, você vai ser você vai ser influenciado de tudo quanto é jeito, até para que você não alcance aquele objetivo, não interessa, e interessa você ser como você está. Então, você tem que fazer isso. A prece, ela vem nos ajudar nesse aspecto. Por quê? Você vai fazer uma sintonia, e no momento que você faz a prece, e com boas intenções, que eu, como já falei aqui, o que vale são as intenções, você recebe o auxílio necessário. Tem um dos livros, não sei se Os Mensageiros, em que eles estão aqui na Terra, não sei se é André Luiz ou se é Manuel Flamengo Miranda, eles estão na Terra e tem um caso, que eles estão contando um caso, a pessoa está dentro de um carro, indo fazer alguma coisa, e o pensamento está a mil. Né? Os coleguinhas que estavam ali de carona, meio que desencarnados, não estavam vendo nada, mas ele estava ali. E ele resolve, um determinado momento, fazer uma prece. Olha, os mentores, aqueles que queriam ajudar, já estavam ali presentes, só estavam esperando um sinal para eles atuarem. Eles atuaram, quer dizer, aquilo que estava perturbando foi afastado e ele conseguiu seguir o caminho dele, fazer o que ele se propunha, que era alguma coisa que ele estava indo, ou indo para um hospital, alguma coisa assim. Então, às vezes,
A ajuda está aqui do nosso lado, né? O próprio André Luiz não falou que quando ele desencarna, ele passa um tempo lá no umbral, e ele só conseguiu visualizar a ajuda no momento em que ele, num momento de um pouquinho de luz, ele resolveu fazer uma prece. E quase que instantaneamente a ajuda apareceu ali, que já estavam ali, vendo que ele já estava quase pronto. Só esperavam que ele se sensibilizasse para que ele fizesse essa sintonia. Quantas vezes a gente conversa com um irmão desencarnado, eles estão vivendo em anos da Terra, mais de 100 anos, mas numa situação e numa espécie de pensamento contínuo, fica aquilo ali rodando, 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 eles não saem daquela cena. E quando você desperta eles para um pensamento melhor, fazer uma prece, pedir uma ajuda, é tudo que eles precisavam. Não é? Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, né? Ali, os Espíritos aqui, que é a maior síntese, né? E de ensinamento, e todos esses ensinamentos aqui estão contidos ali no Pai Nosso. No final do capítulo, ele faz uma interpretação de cada frase do Pai Nosso, né? O reconhecimento, né? Da soberania, né? Da divindade, a aceitação das leis divinas, né? E reconhecer os seus erros, entender que os outros também podem errar. Então, você procurar agir de acordo com o que você gostaria que agisse para com você, né? Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, tudo isso são ensinamentos que Jesus também deixou, porque nos tempos em que ele esteve aqui também não foram totalmente compreendidos, foi preciso depois enviar a doutrina, o Pentateuco, para que a gente repetisse esses ensinamentos numa linguagem mais acessível. E hoje em dia, mesmo dentro do Pentateuco, tem gente que ainda não entende. Aí vem Emmanuel e faz essa série de livros, né, maravilhosos. Ele pega um versículo do Evangelho e escreve 3 páginas, né? Então, não tem como a gente dizer que não entendeu, não compreendi. Né? E aqui no nosso livro, fala a prece exerce uma espécie de ação magnética, podendo supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferir momentaneamente uma força excepcional quando ele for julgado digno desse benefício. Né? Aí, às vezes, a gente fala de médio de cura. Né? Tem uma propriedade ali, mas quando eles fazem, né, e fazem uma prece, na verdade, está fazendo uma invocação, está pedindo auxílio. E aquilo que ele pode oferecer é potencializado, como a gente falou aqui. É como aquela passagem que Emmanuel explicou, da multiplicação dos pães, do peixe. Porque nós temos que ter a nossa cota de contribuição. E à medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai se melhorando na escala hierárquica, isso vai sendo cada vez mais efetivo, mais profundo. Agora, tá, você atingiu o top. É para tirar benefício disso? Não. A gente sabe que todos nós, por que somos chamados de co-criadores? Porque Deus quis dar para a gente essa capacidade de participar da expansão do universo. Então, quando a gente está ajudando alguém, a gente está ajudando o plano espiritual a atender as necessidades daquele que está ali, não é? Eu já falei, acho que aqui nesse grupo, e já falei várias vezes, né? Um filme que o Deus, acho que é o Gordon Friedman, né? Que tinha um senador, um deputado que foi convocado para fazer uma nova arca, né? Na época lá, e a família achava que ele estava meio pancada. Aí a esposa vai num bar, vai pedir um prato lá e vem um garçom e oferece um prato que ela queria, ainda estava pensando, né? Nem tinha pedido, ela ficou espantada. Como é que esse cara sabe o que eu queria? Né? E era o Deus, né, que estava ali. E ele
ele estava ali dando um amparo, porque ela estava se sentindo meio deprê por causa da atitude do marido, achava que estava maluco, todo mundo achava que ele estava maluco e tudo mais. Aí ele fala para ela, quando você pede alguma coisa, né, você pede isso, assim, assado, Deus te dá isso, ou ele proporciona uma ação, um acontecimento para que você desenvolva isso, né? Aí ela entendeu a mensagem, volta para casa, fica de bem com o marido e tudo mais. Então, exatamente, quando você pede alguma coisa, né, você, não é que vai cair um anjo aqui do nosso lado e vai resolver aquilo, não. Mas as coisas vão acontecendo, vão proporcionando para você situações para você entrar em contato com as suas imperfeições e a luz, já que você entrou em contato com isso e você fez uma prece, aí vem o discernimento, né? Eu costumo, né, nas minhas preces, só peço duas coisas, né? Eu sou meio egoísta nisso, eu só peço duas coisas: discernimento e resignação. Ou seja, discernimento para saber o que é certo, o que é errado, força de vontade para seguir no caminho do que é certo e resignação para aceitar aquilo que não pode ser modificado, faz parte, eu vou ter que encarar aquilo e passar por aquela situação. É só o que a gente precisa, que o resto vem tudo por acréscimo. E quando você está bem consigo mesmo, as coisas acontecem, parece até que por milagre, né? Aí a gente tem vários exemplos a respeito disso. Eu sou uma pessoa que me irrita muito facilmente e quando está dirigindo, então, aquelas pessoas que se irritam, é ótimo. Tudo quanto é sinal fecha quando está chegando nele. O cara pega engarrafamento, fica numa fila um tempão, quando começa a andar, vem um cara pela esquerda, pela contramão entra na tua frente, aí você, né, mostra que você tem um monte de paciência, né? Deseja que o cara encontre um poste, coisas assim. E às vezes já aconteceu, isso aconteceu até, acho que foi ontem. Estava muito bem harmonizado, tinha lido uma mensagem nesse livrinho aqui que a gente faz desde aquele tempo, Rose, que você criou aquele processo da gente fazer uma leitura diária sincronizada. Eu mantenho isso até os dias de hoje. Então, eu faço até uma tabelinha com o número do dia e o número da mensagem, para todo mundo ficar sincronizado. Eu falo até para olha, se não leu no dia de ontem, mas no dia seguinte leia no dia. Depois você pode ler o anterior, né? Então, estava muito bem. E um horário que normalmente eu saio, o trânsito é uma droga. Caramba, saí daqui da Taquara, fui até a Tijuca. Eu não acredito o que aconteceu. Acho que nem no domingo o trânsito estava tão limpo. Aí, né, já aconteceu de eu sair daqui, chegar quase no centro da cidade, só pegando sinal verde também. Eu falei assim, pô, ganhei na loteria. Já gastei a minha chance de ganhar na loteria. Aí, quando você está bem, parece que tudo conspira para a coisa sair direitinho, né? Então, às vezes, esse estresse, ele causa na gente muita irritação. Aí, se você tem que estar lá às 10, você já sabe que vai pegar trânsito, então sai 2 horas antes. Ah, daria para chegar em meia hora, mas sai 2 horas antes. Aí, qualquer contratempo no meio do caminho, você não está se estressando, você está bem, está em sintonia, seus pensamentos estão elevados. Aí parece que tudo vai se armando e a tua viagem, entendeu? É tranquila. E é assim que a gente deve ser, né? Quando a gente faz essa prece. No item 16, não é? Ah, não, no item 15 ainda. Pulei. O poder da prece está no pensamento, já falei disso. E não depende de palavras, porque tem gente que acha que se falar muito, né? Eu já passei pela Igreja Católica, né? Com 5 anos, eu fui internado num colégio de freira. Então, faz o Pai Nosso, 10 Ave Maria, né? Depois tem os intervalos, o credo, o credo, tudo mais. Aí, aquilo era uma série de repetição, e a gente faz, às vezes, automaticamente, né? Reza o Pai Nosso, Pai Nosso, acabou. Decorou, falou para. Já fiz a minha prece. Não é. A gente tem que, quando a gente faz a prece e a gente está imbuído, cada palavra dá um sentimento, você sente aquilo que está saindo do seu coração, essa prece, ela vai lá para cima. Mas aquela que fica só da boca para fora, não. E você faz uma prece por alguém que você ama, por alguém que você
tem sintonia, alguém que você conheceu e você sente, né? Parece até que aquela pessoa está aqui do seu lado e você sente como se algo estivesse saindo de você para aquela pessoa. Essa prece também é uma prece efetiva, ela sobe, ela vai. E se você está fazendo uma prece intercessória, pode ser que aquela pessoa ela não está em condições, ela está tão perturbada, ela está passando por um processo obsessivo. O Pai aceita. Alguém está intercedendo. Quantos já intercederam por nós? Né? A nossa vida, se a gente fizer uma retrospectiva, por que eu cheguei até aqui hoje? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que aconteceu isso? Foi tudo mérito seu ou você teve algum tipo de ajuda? Se você fizer uma análise profunda, sem ser aquela pessoa orgulhosa, dizendo, foi meu mérito, eu sabia, não sei o quê, você vai ver como teve ajuda, as portas que se abrem para a gente. Só que temos que aprender a escolher qual é a porta e aproveitar as oportunidades que são oferecidas. Mas se eu ficar igual o cara lá, que estava orando, sentado na beira da estrada, esperando que alguém viesse empurrar a carroça para ele, para tirar do atoleiro, não vai vir, não. Essa ajuda não vem. Então, a gente tem que fazer o nosso esforço pessoal. E, e no caso da prece, isso tem que vir do sentimento. O que a gente sente por uma pessoa, quando tem um ente querido que parte, alguma coisa que aconteceu, essa vibração que a gente manda para ele, ela é recebida lá onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. Mesmo que, por um acaso, a situação dele não seja uma situação de felicidade ou felicidade relativa, aquilo para ele vai ser um refrigério, vai ser uma luzinha que acende, é uma motivação para ele corrigir os pensamentos dele. E a partir do momento que ele começa a ver novas possibilidades e entra por elas, a situação dele muda, né? E às vezes com uma participação nossa. Por isso também somos chamados de co-criadores. Aí ele vem falar aqui também, aqui eu falei do pensamento, né? Não depende das palavras, nem do lugar. Não quer dizer que a prece tem que ser dentro de um templo, dentro da casa espírita, dentro da igreja, né? E nem de hora. Você pode estar dentro de um ônibus, né? Ali, e você pode, ali no momento, estar fazendo uma prece. Né? É chato a gente ficar falando de experiência, mas uma vez eu estava no aeroporto, eu estava sentada aí, duas cadeiras à frente, tinha um garotinho, espoleta. Eu já estava vendo a hora, não sei se era a mãe, ia embolachar o garoto. E aquilo também começa a irritar os que estão em volta, né? Aí eu resolvi fazer os testes, né? Eu já estava com esses pensamentos, não, faz uma mentalização para o pai, né? Para a criança. A coisa ficou harmonizada. Então a gente começa a botar essas coisas em prática e a gente vê que acontece. Não é? Quando você tem a fé é a que te dá essa certeza, não é? De que algo vai acontecer, o seu pensamento, o seu desejo de que algo mude, aquilo influencia, a criança se acalma, o pai fica mais tranquilo, conversa melhor, o pai ou a mãe, né? E daqui a pouco está sentadinho ali, tudo calminho, né? Então, a gente às vezes vê uma situação no vizinho, tá, o barraco lá está quase caindo, aí você faz uma prece de intercessório para que ele se harmonize. Você está agindo, né, em nome dos mensageiros da luz, em nome de Jesus, que Jesus sempre interferiu para ajudar todos aqueles que estavam passando por dificuldades. E por isso também somos chamados de co-criadores, porque nós participamos desse processo. Então, assim como o pensamento positivo ele é benéfico, o pensamento negativo ele não é benéfico, ele vai trazer mais perturbação. E quando eu quero fazer a prece, como já foi líder do Lafaz, eu preciso estar bem. Eu preciso, como foi dito, né, a melhor prece para Deus é aquilo, a atuação. A boa ação vale mais do que uma prece verbal, porque você está colocando na prática aquilo que você acredita, a sua fé, né? Se você está fazendo, está auxiliando alguém, você está botando na prática. Você só não está pedindo a alguém, olha, vem aí, dê nós aí, ajuda aquele fulano lá que está precisando. Não, você vê a necessidade e coloca aquilo que você pode doar, né? Tem uma das mensagens de Emmanuel que diz, né, aquilo que você oferece, mas que não que lhe foi emprestado. Porque diz que os bens materiais, nós não somos donos de bens materiais, porque quando a gente
desencarna, a gente não leva nada disso. Então, o único bem que é seu realmente é aquele que você consegue levar. Então, você pode ajudar, né, com os bens materiais, né? Você está usando alguma coisa que lhe foi emprestado, que você detém. Mas ele fala assim, ó, procure também usar aquilo que é seu. E o que é meu que eu posso ajudar? Né? Uma palavra de consolo, se a pessoa abrir o coração e você mostrar essa realidade espiritual, muitas vezes, quantas pessoas já falaram, poxa, no próprio livro lá de Kardec, poxa, quando eu li isso aqui, eu estava pronto para me suicidar, mas depois que eu li isso aqui, eu mudei de ideia. Olha a ajuda, né? Quando botou aquilo no papel, né? E essa pessoa diz, lá na França, deixou o livrinho lá, no dos Espíritos, em cima da ponte, para que o próximo tentasse também pegasse o livro e mudasse de ideia. Então, já está fazendo uma modificação. E ele fala aqui um pouquinho das preces ininteligíveis no 16 e no 17. Por quê? Se a prece é pensamento, eu faço uma prece, mentalizo, procuro sentir como é que eu vou conseguir desenvolver esse processo se a prece é feita numa língua que eu desconheço. Não é? Dominus Obisco, Amém. Né? Eu sabia lá que era Dominus Obisco, sabia que tinha que falar Amém depois. Né? Aí, se a pessoa estuda latim e tudo mais, até aprende alguma coisa, mas antigamente, né, quando as missas eram rezadas em latim, o pessoal ficava igual vaquinha de presépio, né? Só sabia falar o amém, né? Só quando escutava o dono do bicho falava amém, né? E a sua participação, o seu envolvimento, né, na sua irradiação, do seu sentimento, já não era a mesma, porque você não está nem compreendendo que a prece ela tem que ser inteligível. Ele diz aqui, né? Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que o meu espírito, olha só, está no livro, está no Evangelho, o meu espírito, hein? Né? É verdade, então eu vou falar do jeito que eu gostaria de falar. É verdade que eu, em espírito, que oro, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, eu não consigo entender, eu não consigo direcionar. É igual como se eu tivesse que botar passar um metiolate num machucadinho, aí eu botasse uma venda no meio dos meus olhos e eu ficasse ali, assim, ó, tentando passar o metiolate no local correto. Vai embora. Você não consegue direcionar o foco de energia. Você, quando dá um passe, se você é uma pessoa que tem... Por que nos cursos que lá você vai fazer lá de atendimento de fluidoterapia, você tem noções do corpo humano? Ah, aqui é o cérebro, aqui é o coração, aqui é o pâncreas, aqui é o sei que. Porque você, tendo conhecimento disso, você direcionando a energia, o chakra e tudo mais, você está potencializando essa energia. E a equipe espiritual aqui do seu lado multiplica isso. Você está oferecendo as migalhas e eles estão multiplicando. Se você não tem conhecimento, né? É como se você quisesse pintar um quadro, tem um quadradinho aqui, e eu fico jogando tinta. Né? Fico jogando tinta para ver se sai uma pintura. Não vai sair nada. Né? Vai ficar um borrão. E eles, ao trabalho deles, que vão ter que pegar aquele borrão, limpar e pintar para você. Né? Então, gente, a gente vai vendo isso da necessidade, né, da palavra. As palavras têm que ser claras, objetivas. Qual é o sentimento que eu tenho quando eu coloco essas palavras? Se eu desejo para alguém auxílio, eu faço uma prece para alguém que desencarnou, ou até mesmo para alguém que conhecido seu que veio a cometer suicídio, né? Você não sabe a cabeça daquela pessoa como é que está para chegar num ato como esse, né? Então, aí a gente que estuda e sabe as consequências desse ato, o que a gente pode mandar numa prece para essa pessoa? Né? Vibrações de harmonização, vibrações para que aquele ser, né, aquele espírito, consiga sentir a presença dos bons espíritos, que ele possa entender
o processo que ele está passando, por que ele fez aquilo, né? O desespero deles é muito grande. E quando você faz uma prece sentida e radiando carinho, você abraça ele mentalmente, envolve, não é? A- Dá um abraço. E quando a gente abraça, né, diz que a gente envolve, né, é coração com coração, né, a troca de energia, né? Então, e você faz isso mentalmente, gente. E você está lá. Você não sabe em que região ele está, mas eles sentem isso, eles recebem essa energia, e isso pode ser o pouco que eles precisam para a mente deles desbloquear, eles terem um certo discernimento, aí eles fazerem a prece, pedirem para seguir o caminho dele, e eles vão receber o auxílio, né? Porque, às vezes, o espírito, quando está nessa situação, ele não consegue nem ter cabeça para lembrar que existe oração. Ao fazer uma prece, você começa a lembrar ele que ele tem esse recurso. E se você conseguir fazer com que ele lembre disso, você fez uma grande ajuda, que você aproximou ele do Pai, aproximou ele do Mestre, daqueles que querem auxiliá-lo, mas ele está tão fechado naquela, naquele casulo que ele arrumou para ele mesmo, que ele não consegue se libertar daquilo, né? É o que eu teria a dizer sobre prece, que quando a gente realmente a gente sente e faz essa prece colocando o coração naquilo que a gente faz, não é? Quando a gente pede por alguém que está doente, quando a gente pede pela situação, pelos nossos governantes, que eles tenham a mente esclarecida, né? Para a gente ver se o nosso planeta evolui mais rápido, acabar com essas guerras, né? Fazendo com que a verdade apareça, né? E mais uma de Emmanuel, né, que ele tem uma prece, né, o cego, que é o cego chega para Jesus, né, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ah, aqui eu vejo. Aí Emmanuel traz para a gente lê o Evangelho, pensa numa pessoa que não enxergava e de repente está vendo todo mundo. E Emmanuel consegue trazer isso para a gente. Nós às vezes temos a cegueira espiritual e a gente não consegue ver determinadas coisas que estão na cara da gente. Então, o que a gente deve pedir a Jesus nas nossas preces? Eu quero ver, né? Eu quero deixar de ser esse cego, esse espírito cego que ainda não consegue ver as realidades e essa proximidade, esses amigos aqui querendo me ajudar, e eu não sinto a presença deles, não os vejo, não me lembro de me dirigir a eles, nem ao Mestre Jesus, nem ao Pai. Então, a gente sempre agradece todo dia, primeiro pelo dom da vida, só existiu porque Deus nos criou, né? Pela oportunidade de estarmos reencarnados, por esse evangelho que Jesus fez, legou para a gente, que os seus discípulos deixaram registrado, mas ele legou, né? Diz que o evangelho, nós também temos que construir o nosso evangelho. O evangelho que a gente nasce é um livro em branco. E à medida que a gente vai agindo, a gente vai escrevendo as páginas do nosso evangelho, não é? Que a gente possa ter essa visão, conseguir fazer o que Joana tanto tenta fazer com a gente, com aquela série de mais de 11 livros para a gente se autoconhecer, e com isso a gente acertar mais do que erra. Tá? Muita paz a todos, que a gente possa. Eu estou vendo aqui o nosso horário, tá na nossa hora, né? Que a gente possa. Foi muito bom estar aqui presente, vendo todos aqui, né? Estou passando então a palavra para a nossa companheira Rose, para ela fazer o encerramento. Tá? Muito obrigado, meu amigo. E você falou uma coisa agora que eu nem me lembrava, né? Aquela hora, leitura dirigida, né? Era muito interessante e é uma coisa muito boa. Nós combinávamos um livro, né? E todo dia, exatamente todo dia, aqui, todo mundo fazia aquela leitura. Que maravilha! Fazíamos aquela leitura naquela página, não importasse o horário, um podia fazer a leitura de manhã, à tarde, mas sempre a mesma leitura. Aqui eu não,
Aqui eu numero de 1 a 31, e aqui em cima eu boto o mês, à medida que. E aqui os números das mensagens. Aí você vai lendo no dia, vai dando uma riscadinha, que hoje em dia a cabeça, depois dos 60, você só não perde porque está preso no pescoço, você vai botar a chave em tal lugar. Ah, fulano, pegar aquilo ali. Aí quando você sabe, onde é que eu larguei a chave? Maravilha, maravilha. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu agradeço ao meu amigo Paulo pelas suas palavras, pelas suas reflexões, foram muito importantes, nos leva a pensar muita coisa, que a gente possa aproveitar sempre essas colaborações, essas contribuições no nosso dia a dia. É muito importante isso. Fica com o nosso Eu aqui não quis ler esse leito que está no Evangelho. Eu acho que essa leitura deve ser feita. Falou isso, falou aquilo, aí dá uma lida novamente, porque o Pentateuco, cada vez que a gente lê, você já leu o Livro dos Espíritos 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes, mas cada vez que você lê, você vê mais alguma coisa ali no meio das entrelinhas, né? Porque com certeza. é um degrau, é uma escada, né? Você está aqui embaixo, lá em cima você não está vendo o que está lá em cima, então você vai subindo, à medida que você vai subindo, que o horizonte vai se Vai se afastando, né? alargando, né? E você vai conseguindo captar coisas que você ainda não tinha percebido antes. Realmente é maravilhoso isso. Bem, meus irmãos, agradeço a vocês pela presença, relembrando agora do nosso 7º Seminário Espírita com Jesus da Seara, que vai acontecer domingo, às 15h30, e o tema é muito atual e muito necessário: reconciliação. Então, vamos falar sobre reconciliação. Todos estão convidados, estou pedindo a vocês para compartilhar o cartaz, eu vou mandar o link, e a nossa irmã Mary Lopes, ela é de Nova York, ela está preparando um trabalho muito interessante para todos nós. Todos nós estamos, no momento, precisando trabalhar a questão da reconciliação. Se não é com o outro, é conosco mesmo, né? Muitos de nós ainda estamos precisando nos reconciliar conosco. Então, vamos juntos participar desse seminário, que é o nosso último seminário de 2023. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, lembrando que amanhã temos estudo às 16 horas, estudamos amanhã o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, e o Qualidade da Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. 16 horas começam os nossos estudos. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha Eckert fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor, liga aí teu microfone. Estava lembrando aqui da organização do Paulo, né? Paulo sendo Paulo, organizadinho. E vamos agradecer nessa oportunidade que Deus nos concede de nos reunirmos mais uma vez através da internet. Nós que participamos, né, da Casa Espírita de Jesus Gonçalves, com tanta alegria, aprofundamos os nossos laços. E agora, Verinha, você e Paulo, meus dois doutrinadores. Os dois pupilos. Dois doutrinadores, que maravilha. E a gente trabalhou tanto tempo junto, a gente, no CEOI, né, doutor Jorge, Aninha, Denise, Carmen, Alberto, e o Paulo estava falando sobre a gente chorar à toa. A gente fica sempre muito agradecido, desculpa, muito emocionado, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que realmente importa na nossa vida, né? E essas emoções, elas ficam mais, elas fluem mais do nosso coração. Então, poder se reunir com vocês, falar de Jesus, falar da prece, num meio tão fraterno, é sempre uma grande alegria, é sempre uma graça que Deus nos concede. E
é uma oportunidade muito grande e uma certeza que essa reencarnação não está sendo em vão. Que bom que a gente está aproveitando, que bom que a gente fala de Jesus, que bom que a gente está evoluindo, está crescendo e está escrevendo, como Paulo falou, o nosso evangelho, em cada estudo, em cada palestra, em cada reencontro. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, a Jesus, a Jesus, a Francisco e a cada um de vocês que estão me auxiliando e nós estamos nos auxiliando nessa reencarnação. E que bom que a gente está indo de mãos dadas, que a gente possa continuar assim por todas as outras vidas que a gente ainda vai participar, né? Por todas as outras reencarnações, porque a vida é uma só. Agora eu entendo por que a vida é uma só. Muito obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, Francisco de Assis e a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e nos mantenha unidos no nosso ideal de colocar em prática o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, depois dessa reunião linda, e podemos aqui nos encontrar com essa emoção da Verinha, do Paulo e de todos vocês, nós só temos a agradecer a Deus pela oportunidade abençoada, não é? Amanhã estaremos de volta, e, ó, muito de muita paz, muita luz para todos vocês, tá bom? Carmen, Maria Inês, Paulo, Sandra, Juliana, a todos vocês, meus irmãos. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Que o Senhor continue a nos fortalecer e nos manter no caminho certo, que é o caminho do bem, o caminho reto. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Muita paz para todos. Boa noite. Paulo, muito obrigado. Muita paz e luz, bênção, gratidão a todos. Para todos. Boa noite. Gratidão. Boa noite, boa noite. Vou encerrar aqui para todos. Tá.